Mais uma vez aqui, pessoal, resolvendo algumas questões. Agora nós vamos para a série de estequiometria. Nessa parte de estequiometria, nós vamos começar, né, falando sobre a estequiometria mol-mol, certo? Primeira situação que nós temos aqui desse problema é que temos a reação de zinco reagindo com HCl, formando cloreto de zinco mais hidrogênios. Primeira situação que você observa aqui, que você já tem essa informação aqui, ó, equação não balanceada, ok? Então, como é que você vai fazer para poder balancear essa equação? Primeira situação, eu observo que eu tenho um cloro aqui, um zinco aqui e um hidrogênio aqui, certo? E eu observo que eu tenho 2 aqui. Para poder igualar hidrogênio, o número de hidrogênios, e número de cloro, se eu pegar esse índice e transferir para cá, colocar ele aqui na frente, não é isso? Eu consigo balancear a minha equação. Para você ter outra visão, né, dessa equação, você observa aqui, ó, você tem zinco mais HCl formando Zn Cl2 mais H2. Para poder você visualizar aqui melhor, certo? Olha só, esse índice, só peguei ele e coloquei aqui na frente. E agora eu observo que a equação química está completamente balanceada, do jeito que eu desejo. Eu vou dar só um espaçamento aqui, né, para poder resolver essa equação química. Essa equação química, né, e com esse problema de estequiometria. Ele me pergunta aqui, deixa eu só colocar o destaca-texto aqui. Ele me pergunta aqui, ó, qual o número de mols do átomo de zinco, né? Ele olha aqui, você vai olhar esse cara já, vou marcar ele, certo? Que reagem completamente com 20 mols. 20 mols de quem? De HCl, né? Então eu vou fazer a relação molar para poder resolver esse problema com as informações que eu tenho. Primeira situação, a primeira informação que eu tenho nesse problema é a proporção através da quantidade de mols, né? Onde eu fiz o balanceamento. Se ele quer em mol, então eu vou fazer a relação em mol. Então eu tenho aqui, ó, 1 mol de Zn para 2 mol de HCl. Observa que ele fala, né, aqui, ó, que eu tenho 20 mols de HCl, que é o ácido clorídrico. Então eu só venho aqui, ó, 20 mols. 20 mol. Deixa eu só fazer uma correção aqui que eu não coloquei, só coloquei o M aqui. Coloca aqui, ó, 20 mol de HCl. Então eu venho e coloco aqui 20 mol de HCl. Tranquilo? E aí eu venho o seguinte, ó, corto mol de HCl com mol de HCl e quero saber mol de zinco, certo? E aí eu venho aqui, ó, dá 2x, que dá igual a 20. E aí eu tenho aqui, ó, puxar aqui só para ficar melhor. Vai ficar x igual a 20 dividido para 2, que dá x igual a 10 mol de quem? De Zn, que é o zinco. Temos essa opção? Temos 10 mols. Letra A. Tranquilo? O primeiro problema a gente já resolveu aqui da nossa listinha de estequiometria. Então a gente vai seguir nosso bonde aqui para a próxima, questão 2. Nós estamos resolvendo questões tipo mol-mol, relação mol-mol. Tranquilo? Vamos lá. Aqui você observa o seguinte, né? Questão 2. Ele fala de reação de combustão. Eu acho que essa questão está até balanceada, né? Vamos observar. Ele fala o seguinte: a combustão completa do metano produz dióxido de carbono e água. Dióxido de carbono é esse cara aqui, certo?
A alternativa que representa o número de mols de CO2 produzido na combustão de 0,9 mols de CH4, que é o metano. Então, eu já vou marcar. Informações que às vezes a gente pode, eu vou marcando e você vai tentando observar, né? Eu vou colocar aqui a informação que ele quer em amarelo. Estequiometria, a gente tem que observar as coisas que a gente tem, ok? Se você não observar as coisas que a gente tem, vai ficar difícil. Vamos lá, ler de novo. A combustão completa de metano produz dióxido de carbono. Se ele produz, esse cara aqui é o dióxido de carbono, né? Ele vai ser o meu produto, esse cara aqui, ó, produto, ok? E ele produz também água, reação de combustão produz água. A alternativa que representa número de mols de CO2, então ele quer saber o número de mols desse cara. Número de mols desse cara. Então a gente já vai botar uma interrogação aqui, ó. Vou botar bem aqui, ó. Vou botar N igual a número de mols, certo? Essa situação aqui, pessoal, o N, né, ele representa o número de mols, tranquilo? Aí você vai fazer a relação. Você vai fazer o que? Relação do metano. Deixa eu botar o metano aqui, ó, de verde. Vou botar de azulzinho, ó. Para você fazer a relação dele com o CO2, certo? Bom, agora vamos observar essa equação que está balanceada. Eu tenho 4 hidrogênios desse lado, tenho 4 desse. Por que eu tenho 4 desse lado aqui, ó? Observe que esse coeficiente estequiométrico multiplica com o índice. 2 vezes 2, 4. Aí eu tenho 4 hidrogênios. E vamos ver a quantidade de oxigênios. Ó. Eu tenho 2 aqui, é o índice, estamos falando 2, e aqui eu tenho 2. Porque aqui tem 1, aí multiplico por 2, que dá 2. E aqui vai dar a soma dos 2 oxigênios desse lado do meu produto, vai dar em torno de 4. Vai dar 4, na verdade, né? E aqui você observa, ó, que aqui você também tem 4. Então a equação química está balanceada. Então eu vou só agora, então eu vou só fazer a relação. Eu tenho 1 mol, de metano, que é CH4, para 1 mol de dióxido de carbono, que é 2. Ou, perdão, 1 mol de CO2. Tranquilo? Qual é a informação que eu quero? Eu quero achar o número de mols de CO2. Então eu coloco o X aqui e faço a relação para cá. Quem eu tenho? 0,9 mols de CH4. Deixa eu botar o espaço aqui para poder colocar bonitinho. Tenho 0,9 mol de CH4, certo? Agora eu só faço a relação entre regra de 3 para poder obter o resultado. Quando eu faço isso, né, eu multiplico cruzado, e aí eu vou ter o que, ó? X igual a 0,9 mols de CO2. Então a alternativa correta é a letra C de certo. Então vamos para a próxima, né? Deixa eu puxar essa questão 3 aqui. Nós vamos seguindo para a próxima. Questão do 3. Questão 3, vamos falar o que, né? Dá o espaço aqui para poder observar. Questão 3, a primeira situação, né? A gente vai observar se ela está de acordo, né? Se ela está balanceada. Então vamos observar aqui. Eu tenho 2 hidrogênios aqui, tenho 2 hidrogênios aqui, mas eu tenho 2 aqui, só tenho 1 aqui. Então tá desproporcional aqui, né? Então eu tenho que fazer esse balanceamento. Vamos observar aqui, eu tenho, ó, H2 mais O2 formando H2O, ok? Agora vamos balancear. Para poder igualar essa equação química, eu observo o oxigênio. Vou observar o oxigênio. Para poder igualar esse oxigênio com o outro aqui, a única possibilidade é colocar um 2 aqui. Por quê? Porque aqui tem 1 e eu multiplico aqui 2 vezes 1. Mas a partir do momento que eu coloco esse 2 aqui no meu balanceamento, eu tenho que fazer o quê? Multiplicar esse cara aqui também por 2. E vai dar 2 vezes 2, 4. Esse 4 que deu aqui do valor dessa multiplicação, eu sei que eu tenho que ter ele aqui também. Como é que eu vou fazer para ter 4 hidrogênios aqui também? Coloco um 2 aqui na frente, ó.
2 vezes 2 aqui, ó, 4. Tranquilo? Deixa eu só apagar aqui para poder melhorar aqui, porque senão ficou feio. Agora vamos para o nosso problema. O nosso problema está pedindo algumas relações, né? E aí, pessoal, a gente vai observar o que? As células a combustível de hidrogênio e oxigênio são usadas nos ônibus espaciais para fornecer eletricidade e água potável para suporte da vida. Sabendo que a reação da célula ocorre conforme a reação não balanceada, olha, já me falava aqui que a reação não estava balanceada, ó, né? Qual o número de mols formado, qual o número de mols de água, olha só, já fala água, né? Então eu já vou olhar aqui para a água, ó. Quer saber o número de mols de água, então eu já vou fazer uma setinha aqui, ó. Número de mols de água que ele quer saber, ok? E aí você observa o seguinte, o que que te dá? Qual o número de mols de água formado na reação de 0,25 mols de oxigênio? Olha só. E ele me dá a informação que ele tem 0,25 mol de oxigênio, certo? Então agora eu vou fazer só a relação entre oxigênio e vou fazer a relação entre oxigênio e água. Então eu tenho 1 mol de O2 para 2 mol de H2O, certo? Eu tenho um mol de quem? Mol de oxigênio. Então coloca aqui, ó, 0,25 mol de O2 para X. X vezes 1, X, 2 vezes 0,25. Se fosse 0,5 ia dar metade, então vai dar metade de 1 aqui, ó. Vai dar 0,50 mol de H2O, certo, pessoal? Tranquilo, de boinha. Então nós vamos parar nessa questão 3 aqui. Logo em seguida a gente continua a nossa série na questão 4, para o vídeo não ficar muito longo aí.